Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os ouvintes, internautas, agradecendo a Deus por mais esta noite, toda segunda-feira, a partir das 19h30, nós temos um encontro marcado aqui com a Escola Bíblica Sem Fronteira. Escola Bíblica essa que é realizada aqui na Igreja Sede, em Benito Bentes 1. Agradecendo também a participação do nosso amigo auxiliar Tiago, o qual está no controle. Eu, o presbítero Edilson e o presbítero Renê, sempre estamos ministrando esta aula aqui. Pouco ano nós convidamos algum obreiro para estar aqui também, participando desta aula. Todas as segunda-feiras temos esse encontro marcado. E para iniciar, eu quero dirigir a oração ao nosso Deus, para que Ele tome a frente mais uma vez deste trabalho de Escola Bíblica Sem Fronteiras. Deus amado e santo, em Tua presença, Senhor meu Deus, nós estamos aqui nesta noite, te agradecendo, Senhor, por tudo, Pai, por quanto o Senhor tem realizado na minha vida, na vida de todos que aqui se encontram. Deus amado e santo, continua, Senhor, abençoando, meu Deus, grandemente a cada um, ó Pai, que vida seja alcançada, que esse estudo traga, Senhor, muitos subsídios para, Pai amado, a Tua obra, que é a Escola Bíblica Sem Fronteira. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e sempre. Meus amados irmãos, lição 5, ao qual será ministrada dia 1º de novembro de 2015. Meus queridos, o textuário está escrito em 1 João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 11 e o 12, que diz assim: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. A verdade prática diz assim: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. Leitura diária, temos na segunda-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 1, que fala sobre Caim, o primogênito de Adão, era mau. Terça-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 2, Caim foi um importante lavrador na terra. Quarta-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 5, Caim e sua oferta foram rejeitadas por Deus. Quinta-feira, Caim tinha o seu coração tomado pelo rancor. Sexta-feira, Gênesis capítulo 4, versículo 8, o ódio e o rancor fizeram de Caim um homicida. E sábado, 1 João capítulo 3, versículo 12, essa leitura nos leva a ver que Caim foi dominado pelo pecado, pois seu coração era mau. Meus queridos, a leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 10, que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e foi Abel pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente,
e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde agora. Meus amados queridos irmãos, o nosso objetivo central desta lição é nos conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. E os objetivos específicos são 3. O primeiro é explicar por que Caim era do maligno. O segundo objetivo, compreender por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E o terceiro, explicar que o ódio e a inveja de Caim o levaram a matar o seu irmão. Na introdução, nós vemos que o capítulo 4 de Gênesis apresenta a triste história do primeiro homicídio da terra. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, matou o seu próprio irmão depois que teve sua oferta recusada por Deus. O que deveria ser uma ocasião de ação de graça, enlutou a família de Adão. Caim demonstrou dessa forma que era do maligno, que tinha um coração e atitudes que desagradava a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui nesta introdução, a qual trata da história do primeiro homicídio aqui da terra, e nós vemos que no capítulo 4 de Gênesis apresenta essa triste história desse primeiro homicídio, e vemos que depois da queda do homem, nós vemos o pecado em ação no coração do homem. Logo após a queda, nós estamos estudando todo o trimestre, que é o começo de todas as coisas. E nas primeiras lições, nós vemos que Gênesis é o livro da criação divina. E na segunda lição, fala sobre a criação dos céus e da terra. Na terceira, Deus os criou homem e mulher. E na quarta, nós vimos também a queda da raça humana. E hoje nós estamos vendo Caim era do maligno. Ou seja, tudo isso após a queda do homem. Começou o orgulho, a inveja, o medo, e esses foram os primeiros pecados que nós encontramos em Caim. Ele deixou-se dominar por uma inveja tola, uma inveja que não se justifica. Nós vemos que, como primogênito de Adão, cabia, entre tantas honras que Adão teria por ser o primeiro filho, a ter também a herança messiânica. Mas Caim rejeitou. Se não tivesse dado lugar a Satanás, seu nome com certeza estaria hoje entre os ancestrais de Jesus. Mas Caim colocou a inveja em seu coração.
Caim colocou o medo, o orgulho em seu coração. E com isso, nós vemos que ele começa a inaugurar não a galeria dos grandes heróis da fé, e sim a galeria de pessoas com grandes nomes de criminosos, ao qual ele foi o primeiro. E a gente vê que logo após eles surgiu tantos e tantos outros, como Nero, Herodes, Antíoco, Napoleão, né, Stalin, Hitler e tantos outros que foram o exemplo também de Caim. Caim caiu por quê? Por causa do seu coração, por causa das suas atitudes que desagradavam a Deus. Demonstrou na realidade que era do maligno. Ele tinha tudo para ser um homem bem sucedido, um homem que realmente viesse a agradar a Deus, mas o importante do ser humano não é nem o que ele faz para Deus, e sim as suas atitudes no que ele está fazendo para o nosso Deus. Porque Deus nos conhece por dentro e também nos conhece por fora. E nós vemos que, na realidade, não foi nem a oferta de Caim que foi recusada, e sim, Deus estava pesando o próprio Caim naquele momento. E no primeiro tópico, que fala sobre Caim, seguidor de Satanás, o primeiro subtópico fala sobre a semente da mulher. O segundo subtópico fala sobre o agricultor. E o terceiro, a apostasia de Caim. A apostasia de Caim. No primeiro subtópico, que fala sobre a semente da mulher, o nascimento de Caim foi acolhido com ações de graça a Deus. Ao contemplar o seu filhinho, exclamou Eva: alcancei do Senhor um varão. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Eva considerou que o seu primeiro filho foi um presente de Deus. A seguir, nasceu Abel, o segundo filho. E a partir daí, a narrativa bíblica vai apresentar as profissões de cada um dos irmãos. Caim se tornou um lavrador e Abel um pastor. Satanás, pelo que inferimos do fato, não teve muito esforço em aliciar o primeiro filho de Adão. Dessa forma, Caim entra para a história sagrada como o primeiro discípulo declarado do diabo, cuja lista seria longa e enfadonha. Faraó, Herodes, Stalin e alguns outros contemporâneos nossos. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui Caim como seguidor de Satanás, e a semente da mulher, nós vemos aqui que Eva, ela louvou ao Senhor. Louvou ao Senhor por quê? Porque Deus tinha dado a ela um varão. Ela ficou muito feliz, né? Chega assim a falar para Adão que o Senhor tinha lhe dado um varão, ou seja, um filho homem. E nós vemos em Salmo 127, capítulo 3, que os filhos realmente são herança do Senhor. Mas Caim, ele rejeitou ser essa herança do Senhor. Pela Bíblia Sagrada, nós vemos pelo processo da tentação, que Satanás intentou, no início da queda do homem, da queda da mulher, heredar Eva na luta contra o reino de Deus. Porém, o Senhor, na queda do homem, na queda da mulher, ele interveio de imediato. E naquele momento ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O inimigo, neste momento, Satanás, ele perde uma grande aliada, que é Eva.
para tentar destruir o reino de Deus. Mas como o inimigo ele é insistente, persistente e nunca desistente, ele se volta para quem? Se volta para Caim. Sabendo ele que, quando Deus diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, imediatamente Satanás pode ter pensado que seria Adão, ou seria através de Adão que esmagaria sua cabeça. E ele assim tentou de todas as maneiras trazer Caim para o lado dele. Nós vemos que o inimigo, quando ele perde uma grande aliada, e Eva glorifica a Deus através do seu filho, ou seja, agradece a Deus através da maternidade, quando ela diz adquirir um varão com auxílio do Senhor, o que é que Eva está declarando? Está declarando que, apesar dela ter caído no pecado, mas neste momento Eva continuava obediente ao Senhor, tanto Eva como Adão. E nós vemos que Eva está declarando neste momento que o nosso Deus é o autor da vida, que o filhinho que ela está nos braços não é seu, e sim do Senhor. E ela coloca-se em lugar de serva e auxiliadora do Criador no povoamento da terra. Sabemos que Eva não teve só Caim e Abel. Adão e Eva tiveram muitos e muitos e muitos filhos. Havia uma grande fertilidade naquela época. O ser humano vivia muitos e muitos e muitos anos. E nós sabemos que Eva se colocou no lugar, como serva do Senhor, para realmente fazer o que realmente o propósito do Senhor na vida dela e na vida de Adão. E logo após o nascimento de Abel, nós vemos que a narrativa bíblica apresenta a profissão de Caim como lavrador da terra e de Abel como pastor. E pelos fatos, nós vemos que Satanás não teve muito esforço em fisgar o coração de Caim. No segundo subtópico, que fala sobre aqui o agricultor, que diz assim: já homem feito, pôs-se Caim a trabalhar a terra, conforme o Senhor havia ordenado. Gênesis, capítulo 1, o versículo 26 ao 28. E pelo que depreendemos, ele foi muito bem sucedido como agricultor. A terra, embora amaldiçoada pela transgressão de seu pai, não lhe negou colheita alguma. O solo arável não lhe faltava naquele mundo sem fronteira. Nós vemos que Caim seguiu a profissão de agricultor, enquanto Abel seguiu a sua profissão de pastor de rebanhos. Além da agricultura, os historiadores dizem que Caim também trabalhou com metais, com cobre, com ferro, e que também os seus descendentes foram criadores de instrumentos musicais. Ou seja, Caim, ele não era inferior a Abel. Tinha suas qualidades, lavrava a terra, colhia o do melhor da terra, e além disso ainda tinha outras ocupações. Mas mesmo assim, ele deixou-se dominar-se por Satanás. Ele cedeu a Satanás. E quando a gente vê aqui a semente da mulher em relação a Caim, nós vemos que, como semente da mulher, Caim foi o primeiro homem a ser gerado pela semente da mulher. Nós vemos também que Caim foi o primeiro assassino
aqui na terra, da semente da mulher. E nós vemos também, com essa queda e com este assassinato, também começa o início da degeneração da humanidade, degeneração da sociedade. Naquele momento, tudo isso se resume a Caim, como semente da mulher. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele mesmo não quis. E no terceiro subtópico, nós vemos a apostasia de Caim. Apesar de seu sucesso profissional, Caim não se voltou a Deus em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. Antes deixou-se cooptar pelo diabo. Este, sempre oportunista, fez daquele jovem o seu principal aliado, objetivando frustrar a redenção da humanidade. Mas Satanás estava enganado, embora sagaz, pouco sabia do resto plano de Deus para nossa salvação. Enquanto isso, ia o jovem Abel tangendo o seu rebanho na graça divina. Meus queridos, nesse tópico de apostasia de Caim, nós vemos que apostasia é abandono da fé, é renunciar, é renegar deliberado a fé em Deus. E isso foi o que Caim fez. Quando diz aqui que antes ele deixou-se se cooptar pelo diabo, ou seja, ele se deixou ser atraído. Cooptar é escolher para algum objetivo. E Satanás, ele naquele momento, escolheu Caim. Escolheu Caim. Isso não quer dizer que Caim não poderia ceder ou não ceder. Não. Vai do livre-arbítrio de cada um. Quando o diabo escolhe a Caim, ele pode escolher a qualquer um. Quem sabe também se ele não escolheu Abel, mas não encontrou espaço. Porque Abel, ele era um verdadeiro adorador. Mas Caim, ele se deixou ser atraído, ele se deixou ser escolhido por Satanás. E Satanás, como sempre ele é oportunista, ele aproveitou aquela disposição, né, de Caim. Aquela disposição de quê? De desobedecer a Deus. E é isso que o diabo faz na vida do ser humano. Ele se aproveita da desobediência do homem para com Deus. E até da desobediência dos cristãos para com Deus. E o pecado, ele não nasce assim, de repente. A apostasia, ela não vem de repente. A apostasia, ela vem paulatinamente e imperceptível na mente do homem. Nós vemos que Caim, ele aliou-se a Satanás contra seu próprio irmão. Será que no dia de hoje há algum Caim que se alia com Satanás contra o seu próprio irmão da igreja, às vezes com inveja, porque o irmão está prosperando espiritualmente ou até materialmente, e ele desta maneira começa na mente, isso é aos poucos, e começa até a falar contra Deus, a murmurar contra Deus. E ali, para que ele venha a cometer um homicídio assim espiritual, é rapidinho. E Caim, nos dias de hoje, é um tipo de crente que vive de maneira carnal, que vive pela carne. E nós vemos que essa história desses dois rapazes, né, nascidos de Adão e Eva, realça as repercussões do pecado dentro da unidade familiar. E quantos irmãos
não estão se degladiando, não estão se matando um aos outros. Nós vemos que os filhos de Adão, todos eles dois levaram realmente sacrifício ao Senhor. Que Abel, ele trouxe o melhor dos primogênitos, das suas ovelhas e da gordura. Ele trouxe aquilo que ele colocou no seu coração. Enquanto que Caim, ele não suportava que Abel ficasse em primeiro lugar. Mesmo assim, ele pegou qualquer coisa da terra e levou para o Senhor. E o Senhor, naquele momento, rejeitou a sua oferta. Na realidade, o Senhor não rejeitou nem a oferta de Caim. O Senhor rejeitou, foi o próprio Caim. No capítulo 4, o versículo 2, quando diz que teve mais seu irmão, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra, e aconteceu que, cabo de dia, Caim trouxe a oferta, trouxe do fruto da terra uma oferta, só uma oferta. Né? E Abel trouxe o quê? Trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E a Bíblia diz que Deus, ele atentou para Abel. E depois que ele atentou para Abel, ele atentou para as suas ofertas, consequentemente. Mas, no versículo 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Primeiramente, Deus estava vendo o quê? Estava vendo Caim. Qual o propósito de Caim? Qual a intenção de Caim? E nós vemos que, com isso, levou Caim a decair o seu semblante, a ficar triste, a ficar irado. Então, meus queridos e amados irmãos, nesse primeiro tópico, que fala sobre Caim, seguidor de Satanás, semente da mulher, o agricultor, apostasia, devemos nos guardar, né? Nós devemos nos guardar. Nós, como semente da mulher, não devemos jamais dar lugar ao diabo. A Bíblia diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia também diz que não dê lugar ao diabo. Meus queridos e amados irmãos, o segundo tópico fala sobre o culto de Caim. E a Escritura diz que, passado algum tempo, Caim e Abel trouxeram do fruto do seu trabalho uma oferenda ao Senhor. O primeiro subtópico fala sobre o sacrifício rejeitado. O segundo subtópico, a atitude interior reprovada. E o terceiro subtópico, o pecado sempre presente. Primeiro subtópico, o sacrifício rejeitado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. É provável que ele tenha aprendido a cultuar Deus com seu pai Adão, pelo menos exteriormente. Do fruto de sua colheita, separou uma oferta ao Criador. Pode ter sido fruta, legumes ou cereais, oferenda válidas. Levítico capítulo 23, versículo 10. Abel também pôs-se a cultuar o Senhor, oferecendo-lhe as primícias do rebanho. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Diz o texto sagrado que Deus atentou para o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 5. O problema não estava na oferta, mas no ofertante. Tanto a oferta dos animais como a de fruto da terra era igualmente aceitável no culto divino. Não nos esqueçamos de que o Senhor viria reprovar até mesmo a oferta animal ao tornar-se esta formal e impiedosa. Ou seja, meus queridos, não era a oferta, não é aquilo que nós estamos oferecendo ao Senhor. No caso aqui, o Deus exemplo de Caim, os frutos da terra, cereais, frutas, legumes,
e de Abel ofereceu animais, ou seja, sangue. Não é isso. E sim, é a intenção. É o que nós estamos ofertando, o que vem de dentro da pessoa. O que vem de dentro da pessoa. E no sacrifício rejeitado, o foco aqui, na realidade, não é as ofertas. Não é as ofertas. O foco é os ofertantes. As ofertas poderiam ser de cereais, de fruta, legumes, como está dizendo aqui no subtópico, como também poderia ser de animais. Não é a oferta, e sim o ofertante. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Porém, Deus se desagradou de Caim e, consequentemente, também se desagradou da oferta de Caim. A oferta de Caim é um exemplo claro do alto esforço humano. Ou seja, é uma oferta que quer receber méritos humanos, que parece bom aos olhos de qualquer pessoa. A pessoa olha para aquele irmão, para aquela irmã e diz, realmente esse irmão aqui tem se sacrificado muito, tem ofertado bastante ao Senhor. Mas será que Deus está recebendo aquela oferta? Foi isso que aconteceu com Abel e com Caim. Caim ofereceu também ao Senhor o sacrifício. Mas, na realidade, o que Caim queria era o alto esforço, era os méritos totalmente humanos, né, aos olhos do homem. E Deus, Ele não aceita, porque o nosso Deus é como chama, os olhos do nosso Deus é como chama de fogo. Ele vai no interior do homem, no interior do coração do homem. E Caim estava cumprindo apenas um ritual. Às vezes a pessoa está no lugar, fazendo algo para o Senhor, mas com seu coração totalmente voltado para as coisas do mundo. Ou seja, ele faz tudo para aparecer. Mas com o nosso Deus ele não é assim. Até que o ser humano, como eu, como qualquer um, se engana, pode se enganar com a pessoa, com as ofertas de Caim. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não se engana de maneira nenhuma. O que estava aqui em jogo não era nem as ofertas, era a atitude de Caim como um ofertante. Como ofertante. A pessoa ofertar ao Senhor, fazer algo, fazer um trabalho para o Senhor, sem ter a pureza em seu coração, apenas só está cumprindo o protocolo. Só está cumprindo realmente o protocolo. E Deus, ele rejeita esse tipo de oferta. Só prega para aparecer, não é? Só quer ser o melhor, a pregação, no ensino. Canta, mas de vez em cantar como um verdadeiro adorador, está cantando para o homem, para agradar as pessoas que estão ali naquele momento. Não, nós devemos ser realmente um verdadeiro adorador, porque o nosso Deus, ele vai no íntimo da pessoa, ele vai na divisão da alma. E quando nós vemos aqui, porque o sacrifício de Caim foi rejeitado, nós encontramos na própria Bíblia Sagrada, no texto áureo, em 1 João capítulo 3, o versículo 12, diz assim, que nós devemos amar não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa matou? Aí nós vemos aqui, porque suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. Ou seja, era o coração dele. As obras, ele tinha a tendência dele, era a tendência carnal, era a tendência de mérito só humano.
E nós vemos aqui que o nosso Deus, ele vai realmente no interior do homem. Quando nós vemos que Deus fala com Samuel, e Samuel estava olhando a aparência do homem, de maneiras que ele ia ungir até pessoas erradas, e nosso Deus diz assim: Samuel, eu não vejo como vê o homem que vê o exterior. Samuel, eu vejo o interior. Ou seja, o nosso Deus estava vendo o coração. Naquele momento ele estava vendo o coração de Abel e estava vendo também o coração de Caim. E ele, naquele momento, ele não rejeitou as ofertas de Caim. Ele rejeitou a atitude de Caim. Ele rejeitou ao próprio Caim. E ele estava aceitando a Abel, estava aceitando as atitudes de Abel, estava aceitando o coração de Abel e, consequentemente, aceitando também as suas ofertas. No segundo subtópico, fala sobre a atitude interior reprovada. Aí diz assim: por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. Como se não bastasse, apresentava-se a Deus com a alma tomada pelo ódio. Naquele instante, indaga-lhe o Senhor: por que tiraste e por que caiu o seu semblante? Gênesis capítulo 4, versículo 6. Por esse motivo, recomenda-se Paulo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Na igreja de Deus não pode haver espaço para homens irancudos e contenciosos, que farão da obra do Senhor uma causa de ganho pessoal. Deus não se agrada de pessoas que agem dessa forma. A atitude interior. É triste, né? Quando uma pessoa tem a sua atitude interior reprovada pelo Senhor. O problema não é o sacrifício, ou seja, o que é o sacrifício? O sacrifício é o exterior, aquilo que as pessoas estão vendo. Esse é o sacrifício. Mas o problema aí que Deus está julgando é a atitude interior, é a atitude, ou seja, aquilo que está por dentro, aquilo que está por dentro. E nós vemos que o homem é propenso a isso. Na realidade, as pessoas às vezes querem fazer alguma coisa para que as outras pessoas vejam. Ou seja, é a oferta que Caim está oferecendo a Deus, as ofertas de Caim. Nós devemos fazer de tudo para oferecer ao nosso Deus com o coração contrito, como um verdadeiro adorador, não para mérito próprio ou a sua autopromoção, e sim fazer para o nosso Deus, porque os méritos vêm do nosso Deus, o reconhecimento vem do nosso Deus, e é essa a intenção que nosso Deus quer nos ver, quer ver em cada um de nós. E nós não devemos jamais dar espaço para que venha ter contendas, venha ter invejas, ou até mesmo ódio contra o nosso irmão. Na realidade, Caim, ele ia oferecer o sacrifício já com ódio no coração, já com inveja no coração, porque Caim observava Abel e via que Abel era um verdadeiro adorador, levava as suas ofertas e que Deus aceitava as ofertas. E Caim, quando levava as ofertas, ele não levava com o coração como o coração de Abel. Ele levava já com inveja no seu coração, com orgulho no seu coração, com contendas e com ódio, querendo a qualquer custo ser melhor do que Abel. Foi por isso que o Senhor também, ele atentou para a atitude interior e reprovou a atitude interior de Caim.
O terceiro subtópico fala sobre o pecado sempre presente. Se Caim o quisesse, poderia reverter aquela situação, dominando o seu coração homicida. Eis o que lhe aconselha o amoroso Deus. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim racionaliza o seu pecado, recusando-se a fazer o bem. Permitiu que Satanás lhe tornasse mal o coração. Neste, o homicídio foi um processo que, germinado pela inveja, frutificou uma ira assassina. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Se não quisermos pecar contra Deus, não permitamos que o pecado nos germine na alma. Arranquemos, pois, as ervas daninhas que Satanás nos lança no íntimo. O pecado sempre presente. O pecado vai estar sempre presente na vida do homem, na vida da mulher. Nós sabemos que isso é por causa da queda. Mas Deus, ele quando diz assim para Caim, olhe Caim, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Se nós observarmos aqui no original, o pecado é como um animal agachado, que espera uma oportunidade para atacar. A porta pode ser a porta do coração, a porta de uma vida. O pecado sempre vai estar ali, esperando uma oportunidade para atacar. E Deus alerta a Caim. Caim poderia ter rejeitado as setas de Satanás, que muitos são as setas que Satanás, os dardos inflamados que Satanás lança contra os filhos de Deus, e cabe ao Filho de Deus a fazer como o apóstolo Paulo, colocar uma couraça, colocar o capacete da salvação, porque quando vir os dardos inflamados do inimigo, o inimigo não vai ter poder sobre aquela pessoa. Ele poderia ter cedido, Então, a lição que nós temos hoje, que o pecado está sempre presente na vida do homem, a lição que nós tomamos aqui neste momento é para que nós não ceder para a voz do diabo. Sempre devemos resistir, devemos fugir, porque as setas vêm. O diabo ele lança na mente, ele tenta lançar no coração, e cabe ao homem não ceder. E se Caim quisesse, ele também tinha cedido aqui neste lugar, nesse episódio. Porque Deus não disse? Deus disse, olha, o pecado, Caim, está batendo, está à porta, está esperando uma oportunidade. Se naquele momento, Caim, quando ofereceu o seu sacrifício ao Senhor, e o Senhor não atentou para o seu sacrifício, atentou para o de Abel, e Caim olhasse assim e dissesse assim, meu Deus, em que eu estou errando? O que foi que aconteceu comigo que o meu sacrifício, que o meu trabalho que eu estou fazendo para o Senhor não está agradando o Senhor? Eu vou procurar em mim onde é que eu estou errando e vou procurar me consertar para que o que eu estou fazendo para o Senhor seja aceito por Ele. Era isso que Deus queria que Caim fizesse. Quando caiu o semblante de Caim, Deus disse, Caim, o pecado jaz à porta. O pecado está presente, sempre presente. E cabe ao homem não ceder. Cabe ao homem resistir
a ação que o maligno tenta exercer nos filhos de Deus. E nós vemos que devemos tomar o cuidado, porque o diabo, ele nunca vai desistir dos filhos de Deus. O diabo ele sempre vai estar preparado para atacar você. E o pecado, quando diz que já nas portas, também está esperando uma oportunidade para derrubar o homem de Deus. Basta que aquele homem comece a ter inclinação da carne. O pecado, ele não é apenas uma omissão. O pecado realmente é uma ação na vida do ser humano. E Caim tinha tudo para voltar a ter uma atitude correta com Deus, mas não quis. Mas graças a Deus que nós temos ainda esta oportunidade de ver naquilo que nós estamos errando. Qual o sacrifício que eu estou oferecendo ao Senhor, que o Senhor não está se agradando? Então, devemos nos voltar, fazer uma análise. A Bíblia diz que examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então, que nós devemos nos examinar a nós mesmos e saber naquilo que nós estamos errando. Tiramos essa lição só disso aqui, do sacrifício, da atitude e o pecado que está sempre presente. Tiramos esse exemplo, tiramos essa lição e devemos ter uma atitude correta para com Deus. Glória a Deus. O terceiro tópico, qual estamos já finalizando, Caim não guardou o seu irmão. O primeiro subtópico fala sobre o crime, o segundo subtópico fala sobre o álibi e o terceiro subtópico fala sobre a marca do crime. Meus queridos, o crime de Caim foi doloso. Além de mover um ódio doentio contra o seu irmão, dissimuladamente levou-o até a cena do crime, onde veio a matá-lo. O primeiro subtópico fala sobre o crime. Narra o autor sagrado que, estando ambos no campo, longe dos olhos dos pais, Caim insurgiu-se contra Abel e o matou. Assassino dissimulado e cruel, aproveitou-se da confiança de seu irmão para matá-lo. Este fato deve nos servir de aviso até que ponto estamos nutrindo sentimentos perniciosos contra nosso irmão, a ponto de planejar contra eles o mal ou coisa pior. Que Deus nos faça refletir sobre nossas atitudes e não nos deixe ser pessoas como Caim. O crime aqui, a qual narra o autor, o escritor, o comentarista, fala que o crime foi doloso. Sabemos que na linguagem jurídica existe dois tipos de crime, e daí se estende para vários crimes, sobre o crime doloso e o crime culposo. O crime doloso é aquele crime que realmente há a intenção de matar, ou seja, é um crime premeditado, pensado, coloca no coração, na mente do ser humano, e ele tenta realmente matar, e ali ele comete realmente aquilo que ele já tem premeditado. Dizemos pelo escritor sagrado que ele foi ao campo quando o seu irmão estava, e ele já tinha se irado. Deus olhou para ele e disse: por que você está com esse semblante tão decaído? E se o pecado nos já aporta, mesmo assim, ele não quis saber, já tinha realmente premeditado. E nós vemos que até aquele momento, a morte do ser humano era só conhecida teoricamente. Adão e Eva saberiam que um dia eles iriam morrer, porque tinham desobedecido ao Senhor. Mais ou menos nós imaginamos
porque ele já sabia o que era a morte, porque com certeza ele deve ter encontrado vários animais mortos ali no lugar onde ele residia, carcaça de animais, mas assim a morte mesmo em si do ser humano, ele não conhecia ainda. E o único que poderia realmente vir a cometer o primeiro homicídio foi Caim. Por quê? Porque ele colocou a ira no seu coração. E a ira, meus amados irmãos, muitas vezes é o começo de uma cadeia de outras coisas que termina com muitos atos precipitados. Quanta e quanta família não tem se acabado pela uma ira? Um verdadeiro irmão de sangue contra outro irmão de sangue, um filho contra o pai, um pai contra o filho. Por causa de quê? Tudo isso começa com a ira. Começa com a ira. E nós vemos que Caim, ele não demorou muito para meditar o assassinato do seu irmão. Você vê que quando Abel estava tomando conta dos seus animais, Caim chega, vai ao campo, né? Achando ele, e ele se levanta contra o seu próprio irmão e o mata. O que Caim queria mostrar a Abel no campo? Será que ele queria mostrar a lavoura? De maneira nenhuma. Ele foi ali e matou o seu irmão. A desculpa de Caim, nós vemos que logo após que ele mata Abel, ele volta de novo para o campo e começa, com certeza, a dar alguma desculpa. Com certeza seu pai, sua mãe, cadê seu irmão? E ele diz que não sabe onde é que está. E Deus, porém, ele não se deixa se enganar por ninguém. E quando, logo após que ele mata o seu irmão, ele vem com álibi. E quando ele é inquirido por Deus acerca do paradeiro do seu irmão, Caim se desculpa-se como se estivesse em outro lugar, quando da morte de Abel. Não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Respondeu Caim. O seu álibi é energicamente destruído pelo justo Senhor. E o Senhor diz: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Há muito sangue clamando no mundo. A pergunta não haverá de ser emudecida. Onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4, 9. O que responderemos? De fato, somos chamados a demonstrar amor e respeito uns pelos outros, pois somos guardadores dos nossos irmãos. Quando falamos assim, guardadores, nós devemos realmente amar o nosso irmão como a nós mesmos. E o único motivo de Caim, ele não ter amado seu irmão, porque ele era do maligno. Porque quem não ama o seu irmão, não conhece a Deus. E Deus, sendo onisciente e onipresente, ele conhece nós por dentro, conhece nós por fora, conhece as nossas ações, ele vê os menores pecados que nós cometemos, e nós jamais podemos tentar enganar ao nosso Deus. Aí vem o Senhor e pergunta: onde está Abel, seu irmão? É bem provável que Caim, ao ser perguntado por Deus, né, tão diretamente, como ele é como autor e consumidor da vida, conservador da vida, haja sido tomado de surpresa. Ou seja, Deus está dizendo que ele deveria realmente ter guardado a vida do seu irmão. Que ele poderia muito bem ter conservado a vida do seu irmão. E ele, com astúcia, sabia que ninguém tinha visto, nem o pai, nem a mãe tinha visto o que ele tinha feito.
esquecendo que Deus ele é onisciente e que Deus ele é também onipresente. Deus ele sabe o que nós pensamos, Deus está presente em todos os lugares. E ele esquecendo, ele disse, sou eu guardador do meu irmão? Mas nós vemos que ninguém esconde do juiz de toda a terra. Nós vemos que com essa desculpa, em resposta, nós vemos que Deus diz que o sangue de Abel estava clamando. E nós vemos que Caim, diz algum historiador que Caim era irmão gêmeo de Abel, mas a Bíblia não comprova isso. Mas vemos aqui que Caim poderia ter cuidado do seu irmão, poderia ter sido o tutor do seu irmão, podia ter agido de uma maneira moral e ética, mas não. Ele colocou o ódio no seu coração. E com ódio, ele trouxe realmente a ruína para ele e para toda a sua família. Quanto Eva não chorou, derramou lágrimas, e Adão também, pela morte de Abel. E com isso veio o castigo humano. Se nós ver o castigo divino, se nós enfrentar um juiz, né, quando a pessoa comete um crime e enfrenta um juiz, nós vemos que já é constrangedor, já é um vexame para que o homem venha a enfrentar diante do juiz, diante dos jurados. Imagine o homem diante do juiz de toda a terra. Como será que esse homem vai se comportar diante do Criador? Um homem que ele é um homicida. E naquele momento, nós vemos que não tem nada encoberto diante do Senhor. E Deus pergunta, Caim, onde está teu irmão? E ele buscando fugir a essa pergunta, aí o assassino vem e responde, sou eu, guardador do meu irmão? Aí nós vemos que é uma resposta com mentiras, tentando enganar ao nosso Deus. E na realidade ninguém consegue enganar ao nosso Deus. E Deus na mesma hora pergunta, que fizeste, Caim? Que fizeste? Porque Deus, ele sabia o que havia feito ele com seu irmão. Deus sabia que Caim tinha o matado. Deus a tudo vê. Ele presencia tudo. Nós devemos andar em retidão diante do Senhor. E naquele momento, ao invés de Caim se arrepender, é bem verdade que qualquer um de nós podemos cair em algum pecado. Mas devemos, na mesma hora, nos arrepender e clamar por misericórdia. Mas Caim não fez isso. E como consequência, ele recebeu as penalidades eternas. Nós vemos que Caim recebeu o seu castigo, ou seja, a marca do crime. E como a administração da justiça ainda não havia sido delegada à comunidade humana, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém viesse a reivindicar-lhe o sangue de Abel. Caim, de fato, não foi penalizado com a morte, mas ficou marcado o resto de seus dias, dando início a uma geração de assassino, devasso e inimigo. Nós vemos que Caim recebeu uma marca da parte do Senhor, não essa marca para que ninguém viesse a matá-lo, ou seja, uma promessa que Deus estava fazendo naquele momento, que ninguém ia matar a Caim. Há muita controvérsia a respeito dessa marca, que Deus poderia ter colocado em Caim, mas nós queremos só salientar nisso aqui, que
Deus tinha feito a promessa que ninguém ia matar Caim. E nós devemos só se resumir a isso, essa marca. Mas também essa marca, nós vemos que essa marca que Caim levou, e até hoje, depois de 6.000 anos, ainda existe a marca de Caim, a marca da má fama, a marca do péssimo exemplo. Esta é uma marca que nós não devemos jamais nos esquecer. Qual foi o exemplo que Caim deu? Devemos nos lembrar que ele mesmo, através do seu pecado, através daquilo que ele fez, trouxe essa marca para o resto da sua vida. E na conclusão, nós vemos aqui que o exemplo de Caim deve nos fazer lembrar de que precisamos ter uma vida íntegra diante de Deus e demonstrar amor e respeito para com o nosso próximo. Abel foi o primeiro crente a ser arrolado entre os heróis da fé. Quanto a Caim, foi o primeiro ser humano a ter o nome riscado do livro da vida. O que lhe faltava? Uma vida que agradasse a Deus e o exercício do amor fraternal. Quando não se ama como Jesus amou, o homicídio torna-se corriqueiro na vida do homem. Por isso, há tantos homicídios em nosso meio. Homicídios espirituais, morais e emocionais. Lembremos-nos das palavras de João, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram má e a de seu irmão justa. Aí é uma pergunta que se faz, né? Por que Caim matou Abel? Se procurasse a resposta na psicologia ou na sociologia, corremos o risco de inocentar o assassino e condenar o assassinado. Encontremos uma resposta simples e direta que não deixará margem a alguma dúvida. Responde o discípulo do amor, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que é o nosso texto áureo, né? Que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E a pergunta vem do apóstolo do amor. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Quem mata é do maligno. E nós estamos falando também da morte espiritual. Porque quem mata é do maligno. E nós não estamos falando só do homicídio físico. A gente refere também do homicídio emocional, homicídio moral, homicídio espiritual. Quantas pessoas neste momento não se acham dessa maneira, sendo assediada moralmente, emocionalmente, psicologicamente? Tudo isso são homicídio. E que nós devemos colocar em nosso coração, no resumo dessa lição. Quem ama é de Deus, porque Deus é amor. Amém? Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta aula, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, ter contribuído para ter um subsídio, Senhor, para a aula, Pai amado, que será ministrada no dia 1º de novembro, Senhor. Em nome de Jesus, quero agradecer também ao Tiago, que está aqui no controle, Senhor, no controle da internet. Agradecer também, Senhor, meu Deus, por todos aqueles que estão ligados na web, que estão assistindo, Senhor, ao vivo, ou que venha, Senhor, meu Deus, assistir a gravação posteriormente, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém.